As estradas de Raider, tudo está em eclipse, letras apagadas, apocalipse. Ei, Jorge, oi, Fê. É Jorge ou é Fê? É a revista Life Big 3. Jorgito tá aí, tua Fê? O Carlão XL, ei, Carlão, meu amigo, tá aí, de Vera Cruz, ilha de Vera Cruz, Carlão, perto de Salvador. Salvador, Bahia. Bahia, oh, estado maravilhoso. Bem, gente, boa noite a todos, salve, salve a independência do Brasil, somos independentes da colônia portuguesa, com certeza, e viva o bacalhau e o vinho do Porto. É ou não é? Pelo menos deixaram alguma coisa para nós aqui, a culinária, né? Não é isso? E as padarias. Gente, o assunto hoje vai ser muito legal, como sempre, né? E peço a colaboração de todos, ajuda e tudo mais, né? Vamos falar hoje um pouquinho de algumas coisas que podem acontecer conosco numa viagem, com o seu amigo, com um desconhecido, e a gente precisa socorrê-los ou socorrê-lo, né? Ou nós sermos socorridos, porque a gente não sabe nosso estado emocional, não é isso? Dependendo da situação que nós nos encontremos, dependendo todo o que está envolvido, né? No nosso meio, naquele instante, nosso estado psicológico, controlar a ansiedade, controlar o medo. Todos nós temos medos por natureza, né? Isso é do ser humano. E chega a ter a crise de pânico, né? Então, é um assunto importante para todos nós. Só vou dar uma boa noite aqui. Hoje, 7 de setembro de 2020, dia da declaração da independência do Brasil do Império Português, não é isso? E Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo, né? Então, deu o grito da independência do Brasil, não é isso? Em 1822, ou seja, há 198 anos atrás. Então nós temos a independência aí, ainda não chegamos a 200 anos. Daqui 2 anos temos que fazer uma grande festa da independência, né? De 200 anos de independência. Este ano foram 198 anos de independência do Brasil, da colônia portuguesa, com certeza. Mas é isso, como um país independente, então vamos cuidar da nossa independência muito bem e que nós a tenhamos sempre e que lutemos pelos nossos direitos, né? Direitos e deveres, que sejam cumpridos a cidadania, o civismo, né? O patriotismo, que nós valorizemos o país que nós vivemos, que nossos filhos vivem, que nossos pais, que nossos netos vão viver, bisnetos, né? Então, temos que cuidar muito bem desse país que é riquíssimo, é um dos países mais ricos do mundo em termos de matéria-prima, né? Em termos de tudo, de água, maior aquífero, né, do mundo está na baía hidrográfica lá do Amazonas, a bacia hidrográfica, né? A parte de rios, né, de água potável, a mata, né? Então nós temos aqui coisas que nenhum outro país tem no nosso planeta. Então nós temos que valorizar muito, né, todas as riquezas minerais, florestas, terras, plantações, tudo que nós temos, né? E o povo brasileiro, tá bem? Então salve
a independência do Brasil, dia 7 de setembro. Eco, um brinde à independência do Brasil. E parabéns àqueles que lutaram para isto, né? Tá bem? E vamos lutar para melhorar cada dia mais o nosso país. Bom, vamos ver quem que tá aqui. Vou dar um alô aqui pro pessoal rapidinho, que hoje nós temos muita conversa importante para falar. Perguntaram aqui, ó, qual que é o assunto? O assunto vai ser como amenizar a ansiedade, o medo, o pânico numa situação, numa determinada situação, numa viagem de moto, onde requer um envolvimento que corre um certo risco, que corre a questão do desconhecido, do perigo, né? Então aí você tem um estado emocional muito grande, alterado, às vezes não é o seu, mas o seu amigo ou de uma outra pessoa que você tem que socorrer. Então, como amenizar um pouco esses fatores que nós estamos todos à mercê deles em determinadas situações? Então, este é o assunto da live de hoje, da nossa conversa curta com Tutu Rossi, Marcita e amigos convidados. Legal? Legal, né? Tá bem? Então, só quero falar aí boa noite e mandar um abraço para os 100% motociclistas, o Motoclube, né? Onde o presidão é o Carlos Martins, o Carlão XL, também é o presidente do Motoclube Resiliência, lá da Bahia, da ilha de Vera Cruz, também, né? Eu quero deixar meu grande abraço aqui para a AMI-BR, Apoio a Motociclistas Estradeiros. São grupos estes, né, e entre outros vários, que apoiam os motociclistas estradeiros, que dão apoio, não é isso? Em todos os sentidos. E só, segundo o Carlão fala, é só quem dá apoio que sabe como é um apoio, né? Como deve ser dado um apoio. Só quem faz, quem pratica realmente sabe o que é dar um apoio a um irmão motociclista, né? E eu concordo plenamente, tá bem? HLX também, os produtos da HLX para o dia a dia aqui, né, na cidade, são produtos bons, voltados também ao meio do motociclismo. A revista Live Big Trail, que está o maior sucesso do J. Gonçalves, né, que é o fundador desta revista maravilhosa, Live Big Trail, revista Live Big Trail, Instagram. Coloquem lá, hashtag Revista Live Big Trail e vejam os assuntos que lá estão sendo, né, abordados, que estão sendo divulgados. A revista está ficando show de bola e eu sei que vai ser de um sucesso enorme e que vai fazer toda a diferença no nosso meio do motociclismo, né? Revista Life Big Trail, do nosso querido irmão, amigo J. Gonçalves, tá bem? Tá bom? Eu também quero deixar um abraço aqui o pessoal que está nos hospitais trabalhando, que assistem as nossas lives. Por incrível que pareça, tem gente que não sabe disso, mas tem os enfermos que assistem o nosso programa, que esperam segunda-feira para assistir os nossos programas. Então, nós desejamos a todos uma boa recuperação, que logo volte para seus familiares com plena saúde, não é mesmo? Então, um abraço muito grande aqui do Tutu e da Marcita e de todos nós participantes, para vocês que estão enfermos, né? E nos hospitais e que nos seguem aqui no nosso programa de toda segunda-feira às 20 horas. Olha só a abrangência que vai o nosso programa, né? A gente não imagina como a gente, às vezes, está fazendo o bem, né, para muita gente. Porque a gente fala coisa boa, coisa legal, coisa para frente, coisa positiva, não é mesmo? Então, voltados ao bem. Então, tem gente que quando escuta o nosso programa, quando participa do nosso programa, nossa, assim, é uma bateria que carrega, é uma boa mensagem que nós enviamos, não é? Um abraço forte de amigo, né? Um incentivo. Então, o programa tem muita coisa boa nesse sentido também, tá bem? Cuidem-se muito com o cerol, com a linha chilena que mata. Coloquem as antenas corta-pipa na moto de vocês, não saiam sem essa antena, tá bem?
e se cuidem, né? Segurança sempre em primeiro lugar no motociclismo, porque a gente está com o corpo, né? Tá certo? Enfim, à mercê de todos os fatores externos, sejam eles perigosos ou não, mas a gente não tem muito o que nos proteger, a não ser o equipamento que nós usamos e da moto, não é mesmo? Então vamos tomar cuidado, né? Muito cuidado. Linha Cerol e chilena, essas linhas literalmente matam. Então, coloquem a antena corta-pipa aí, né? A linha da pipa na motoca de vocês. O quanto antes, quem não tem, coloque, não é mesmo? Tá bom? Tá? Falando em motoca, tá o Motoca pelo Mundo aqui. O Motoca pelo Mundo tá aí. Ah, então tá aí, olha. Outro, nossa, amigo demais, o Ed Motoca pelo Mundo, ou Ed Motoca, Instagram, né? Ed Motoca e Motoca pelo Mundo. Do nosso querido amigo Ed Motoca e da Fê também, né? Tá certo? E também do nosso amigo J Gonçalves, que eu já falei, da Life Big Trail. Nós estamos formando um trio aqui muito legal de parcerias. Tutu Rossi Mototurismo, a revista Live Big Trail e também o Motoca pelo Mundo, do Ed Martins, né? Edmar, né? Do Edinho, Edmar Martins. Legal? Bom, gente, quanta coisa legal, hein? Puxa vida. Dizendo assim, ó, e por favor, comprem antenas de qualidade. Compre antenas de qualidade, aquela que não vai quebrar quando o fio, né, a linha bater. Porque eu já vi umas antenas quebradas, viu? E a pessoa colocou fita crepe na antena, gente do céu. A antena tá quebrada, tanto é que a antena tá torta, assim, porque ele tentou remendar com fita crepe onde é que ela quebrou. Gente, essas antenas não são caras, mesmo de boa qualidade, né? Coloque uma boa antena na moto de vocês, corta-pipa, tá, gente? A gente vê de tudo nessa vida, não? Mas tá cada um, né? Bom, mas tem que se proteger, saber se proteger, né? Boa noite a todos, Ricardo tá aqui, nosso querido amigo Ricardo Advogados, eita, amigão grande, professor também, Carlos Martins, Edmilton tá aqui conosco, que não falha, o Genzi Souza, olha quanta gente boa, olha o Noveleto Noves está aqui conosco, Pedro Pinto, Pedro Pinto, batemos um papão hoje, né? O Ariomar e Schultz também está conosco sempre, Joinville na área, né? Grande, a Ariomar Schultz, boa noite, pessoal. A Roberta de Queiroz está aqui, o Ricardo está dizendo deixar o azeite de oliva. Deixar o azeite de oliva, muito boa, isso mesmo. Além do bacalhau. O Hugo está aqui, Marchete. O Ricardo está falando que a independência foi em 1822, 7 de setembro. Isso mesmo, 198 anos atrás. O Carlão Cássio está aqui conosco. A Madá também. Olha só. Quem tá aqui, ó? A Dani e do Alex, lá de A Dani do Alex. Grandes amigos. Olha aí que bacana, hein? Puxa vida, gente. Olha aqui, quanta gente. O Vitor tá aqui, o Sérgio tá aqui. O Sérgio tá falando saludos. O Sérgio Contreras, saludos desde Jujuy. Viva Jujuy. Que saudade de Jujuy. Las Quebradas de Humauaca. Eita, tem gente da Argentina conosco aqui. Logo também eu acho que o Javier vai estar aí da Bolívia e outros do Peru. Né? Tem gente de fora também. Às vezes vem gente da Alemanha, dos Estados Unidos. Olha que legal. Também está o Cezinho de Mogi das Cruzes, o amigo o Cezinho está aqui, Cezinha. Guaçulonas. Opa, Guaçulonas. Seja bem-vindo aí conosco. A Elô também está aqui com a gente. Elô. Preparados aí para o nosso bate-papo? O Marcelo Junqueira também, o irmãozão. Boa noite, povo do bem. O Javier, acabei de falar no Javier, está aqui conosco de Santa Cruz, de La Sierra, Bolívia. Cezinha está aqui. Ô, Cezinha, vocês andaram esse final de semana, hein? Falando em andar, gente, esse feriado, né? Sábado, domingo e hoje segunda. E tem gente que na sexta também já estava pegando a estrada. Quantas motos, quantos irmãos aí na estrada, não é mesmo? Olha, no Facebook, Instagram, eu estava vendo
Eu estava vendo gente viajando para vários lugares do Brasil. Ou seja, gente, nós estamos pegando a estrada mesmo, pelo menos aqui dentro do Brasil, né? Não é? Não é legal? E vamos torcer muito para as fronteiras abrirem o quanto antes, para a gente poder também fazer e executar o nosso planejamento. Vocês sabem que a gente tem umas viagens já, estamos divulgando para 2021, janeiro Atacama, fevereiro Ushuaia, abril Salar do Uyuni junto com Atacama, agosto a Transamazônica. Então, assim, agenda cheia 2021, né? Não só no Brasil, mas fora também. E vamos agitar, vamos pedir a Deus, rezar, orar, para que essa pandemia acabe o quanto antes e nossa vida, eu ouvi falar assim, volte o novo normal, né? Porque normal, acho que a Fê, né? Falou assim, Tutu, vamos esperar, né? E vamos torcer para que tudo volte logo ao novo normal, porque o normal que era antes, eu acho que não vai voltar nunca mais, né? Que cada um está aprendendo muita coisa nesta pandemia e eu acho que o mundo, enfim, vai ter algumas mudanças de comportamento pessoais, globais e enfim, né? Então é um novo normal mesmo. Essa frase é bem acertada, né? O Beto Sampa está conosco aqui. Boa noite, Tutu. Já em casa após manifestação pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, com a participação da deputada federal Carla Zambelli, canal AME BR TV, sempre presente. Vamos que vamos, juntos e misturados. É isso aí, Beto. Parabéns pro movimento. Marcelo Guimarães Moraes de Salto está aqui também. De Salto? Um abraço. De Salto, São Paulo. Ah, o Salto, São Paulo, Marcelo. É o Marcelo Guimarães. Isso mesmo. Bom, Beto Sampa está aqui, Fernando Rosa, ô Fernandinho de Belo Horizonte, e o Javier falando boa noite, pessoal. Bom, beleza, Juninho do GS está aqui também, não falta, né? Ei, Juninho, Beto Sampa e Igor Pires está aqui. Ô, Igor, querido amigo. O Ed Moraes está conosco, o Hugo Runa também. Opa, cancelar. Bem, gente, vamos então. De Salt Lake, aí, Estados Unidos. Viu que eu acabei de falar que daqui a pouco Estados Unidos está na área aí, ó. Salt Lake, Estados Unidos. E o Antônio Miranda Neto está aqui conosco, sempre compartilhando a chamada do programa, sempre participando do programa, né, Antônio Miranda? Obrigado pela força, todos vocês que compartilham, que divulgam. Falar em compartilhar e divulgar, gente, a nossa última live, nosso último programa de segunda-feira passado, foram mais de 4.000 visualizações, não sei quantas centenas de compartilhamentos, porque o assunto foi sobre comboio, lembro? As leis, né, que nós discutimos bastante. E durante a semana, o que eu troquei de informações com as pessoas também que me procuraram, que pediram para que eu enviasse o link para eles do programa, para que eles também iriam passar para os vários motoclubes, motogrupos, né, para que refletissem a questão do eventos que se fazem com a forma de comboio de motos, não é mesmo? Então foi um programa onde nós discutimos as leis, detalhamos um pouco os principais fatores de segurança, que é o espaçamento, o distanciamento entre as motos, não é mesmo? Então foi um programa bastante instrutivo, com bastante informações e que repercutiu de uma maneira que, assim, foi um sucesso no sentido de divulgação e de grau de importância dentro do nosso motociclismo. E isso tudo porque vocês fizeram isso, né? Vocês divulgaram, vocês ajudaram a enriquecer o programa com suas sugestões, com as suas colaborações, né? E informações, como sempre. Então, esse nosso programa não é do Tutu Rossi, só da Marcita. Esse programa nós que fazemos, nós que conseguimos torná-lo hoje algo assim esperado por todos na segunda-feira, porque tem sempre importantes informações, não é mesmo? Mas eu não faço isso sozinho. Nós somos uma família que se importa muito em passar informações, em compartilhar conhecimentos, né? Estamos aqui para isso, compartilhar conhecimentos, tá bom? E além de compartilharmos conhecimento, e tem coisa boa além disso. De repente a gente faz um sorteio de um belo livro,
que nós faremos hoje do Fernando Duarte, 11 segundos até o Alasca. Então, para quem está aí meio perdidão, é surpresa. Quem não leu a chamada do programa, vamos sortear hoje, né, logo mais, este belíssimo livro do escritor, motociclista Fernando Duarte, um baita motociclista, um livro maravilhoso que relata aqui página a página, dia a dia da viagem que ele fez até o Alasca. Foram quase 6 meses de viagem, 60 mil quilômetros, saiu de Belo Horizonte, foi para o Alasca, daí do Alasca ele resolveu ir para o Ushuaia, de Ushuaia ele voltou para o Alasca, e ele teve tanto cuidado, tanta dedicação na elaboração desse livro, que ele coloca aqui o mapa e toda a descrição de cada dia da viagem até o Alasca, depois até Ushuaia e de Ushuaia até Belo Horizonte aqui no Brasil novamente. Então, quem quiser entender um pouco qual o roteiro daqui para o Alasca, para o Ushuaia, enfim, os perrengues que teve nessa aventura enorme aqui do Fernando Duarte, juntamente com o amigo dele, o Rui, não é mesmo? Então tá aqui, olha, muitas fotos. É um livro de geografia, de história, e tem tudo a ver hoje com o nosso assunto, que é como você amenizar crises, né, de ansiedade, de medo, de pânico. E numa viagem de 60 mil quilômetros, realmente acontecem muitas coisas, tá? E eu fiquei uma hora quase no telefone com o Fernando Duarte hoje, e ele falou assim, nós discutimos o título, né, o tema do nosso programa hoje, e ele já falando assim, olha, Tutu, lá no México, já começando o nosso programa com o assunto de hoje, né, o Rui, que estava com ele, com o amigo dele, eles pararam numa parte que no chão, no asfalto, era zebrado, onde não pode parar, mas eles tiveram uma emergência que tiveram que parar ali. Aí veio um guarda querendo multá-los em $300, e o bicho pegou ali. Então, assim, o guarda querendo cobrar $300 ali, criou um clima muito complicado. E aí, bom, resolvendo essa questão com o guarda, o Rui, esse que estava acompanhando na viagem o Fernando Duarte, ele ficou tão passado com aquela discussão, ele também já estava cansado assim, às vezes já do decorrer do dia a dia da viagem, que estava no México. E aí, assim, eles andaram 800 quilômetros naquele dia para sair logo do México e entrar nos Estados Unidos. Porque ele não queria mais saber do México, quer dizer, ele não segurou a ansiedade. Então, assim, aí o Fernando acompanhando o Rui, obviamente, amigo para estar junto em qualquer momento, mas ele teve muita ansiedade de sair logo daquela situação do México. Ele não queria sair logo daquele país para ver o que ia dar para frente, mas ali ele não queria ficar mais. E nessa questão de quero sair daqui desse país, ele rodou mais de 800 quilômetros no dia, viajar à noite até chegar lá na divisa. Esse é um exemplo que é do tema de hoje, né? Que é real, tá certo? Que acontece para quem está na estrada e que de repente bate aquela pânico, aquela crise de ansiedade que você não quer mais passar por aquilo, e aí faz, entre aspas, uma loucura aí de andar aí por estradas, né, desconhecidas, mais de 800 quilômetros no dia, porque ele queria sair daquele país de qualquer jeito. Então, como amenizar esta ansiedade, não é mesmo? Então, a gente vai discutir aqui hoje na live, no nosso programa. Disseram aqui, manter o sangue frio. Manter o sangue frio, controlar, né? Manter o controle. Então, e outra, quem já presenciou, na realidade, já presenciou de fato um momento de pânico, de uma crise de ansiedade muito grande, ou de um medo muito grande, talvez não você propriamente, mas junto contigo. Já nos aconteceu, comigo e com a Marcita, estávamos no Atacama,
já era a sexta vez para Atacama que a gente estava indo. Estava voltando do Peru e era a sexta vez que nós estávamos passando por Atacama, inverno, em julho. Em julho, ninguém é louco para viajar para Atacama em julho, mas nós estávamos voltando para o Brasil. E no Peru, você pode viajar em julho, não tem tanto problema como Atacama de inverno, que neva, aquelas nevascas. E nós pegamos isso lá no Atacama e nós presenciamos, porque a gente viu um piloto completamente em pânico. Esse não estava ansioso nem com medo. Quer dizer, o pânico vem quando o seu medo já chega numa intensidade tamanha que você entra em pânico. E ele já estava falando em morrer, que estava já com falta de ar, assim, completamente passado. Ele não estava nem sabendo onde ele estava, porque estava literalmente em estado de pânico, tá? Então a gente teve que socorrê-lo, e a partir do momento que você vai socorrer uma pessoa que está em pânico, trabalhar com a respiração. Você tem algumas técnicas que eu vou falar hoje aqui, rapidamente, para que você amenize esse estado, esse grau crítico que a pessoa está. Sabe, sempre ir falando para ela que ela não está mais sozinha, que isso vai passar, que é normal quando está em estado de ansiedade ou pânico, sentir falta de ar, da tontura, achar que o mundo vai acabar. Então, assim, ele está totalmente perdeu o chão, como é que nós falamos, né? Então, você está ali para fazê-lo com que ele volte ao estado normal, tá? E isso pode levar algum tempo, tá? Dependendo do estado. Também tem a ver com o estado físico, que eu vou falar, estado de saúde. Ele estava completamente gelado, congelado. Ele não estava sentindo a mão dele, ele estava falando, porque estava tudo dura de gelo, muito frio. Estávamos em 15 graus negativos naquele momento, com vento que levava tudo. Imagina que situação de perigo. Então, onde tem uma situação de perigo, vem o medo. Isso é natural nosso. Mas se você controla o medo, e você não fica, você ainda controla uma situação, mesmo que você esteja com muito medo. Mas se você não deixar esse medo chegar em pânico ou numa ansiedade tamanha incontrolável, você consegue dar conta da situação, né? Se compor. Então você recomponha-se. Então, isso é muito importante, e um dos exercícios fundamentais é a respiração. A técnica de relaxamento através da respiração profunda e compassada pelo nariz, porque isso daí vai oxigenando o seu cérebro, vai fazendo com que a circulação de sangue volte, comece novamente a circular, entende? E, enfim, ele vai voltando ao normal. A respiração é fonte da vida. Se a gente não respirar, a gente morre, não é mesmo? Então, essa técnica que você tem de relaxamento através da respiração, quando você está num momento de perigo, é importantíssimo para que você consiga manter a calma, a frieza, tá? Então, isso é um dos pontos muito importantes também para amenizar esses estados críticos que você pode se deparar de repente, ou mesmo ter que socorrer alguém, né? Eu me lembro que eu tive que fazer massagem na mão dele, e ele era altíssimo, de Pernambuco, e é bombeiro, né? E só que eles estavam em 3 amigos. Eu acho que já contei essa história, mas tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, que é pânico, né? Medo, ansiedade na estrada, na viagem. E nós presenciamos e tivemos que socorrer um amigo, um irmão na estrada, literalmente nesse estado. Então, eu sei que isso acontece. Tem gente que nunca passou por isso, que nunca presenciou, e que ele mesmo nunca entrou em estado de pânico ou de um medo absurdo devido ao perigo eminente. E espero que nunca passe. Mas você tem que estar prevenido para isso. Esse pessoal aí que faz esses esportes super radicais, que vai lá para o Everest, onde a morte é iminente mesmo, que já tem relatos de amigos que já faleceram lá devido à nevasca, enfim, a que foi soterrado pela neve, etc., lá no Everest. Quantas N histórias nós temos de lá? Qual é o estado de preparação que esta pessoa não tem que fazer, se preparar emocionalmente para fazer, então, uma escalada lá para o Everest ou outras montanhas perigosas?
Então você tem como se preparar, você tem como se planejar para que amenize esses fatores de alto risco e você controle a situação mantendo o equilíbrio emocional, tá certo? Então eu vou falar só um pouquinho aqui, eu não quero ser muito extensivo, mas necessário que a gente fale algumas coisas, né? Existem três coisas muito próximas, mas independentes, que é o pânico, o medo e a ansiedade. Parece que eles andam meio juntos, não é? Mas o pânico, ele é algo à parte. O pânico, ele é identificável. A pessoa às vezes pode entrar em pânico sem especificamente um tipo de medo que ele venha a ter e deu pane. O pane, ele é identificável. Pode ocorrer sem uma razão qualquer a pessoa entrar em pânico. Mas isso é um caso crítico que a pessoa já tem, é um caso de psicólogo e de psiquiatra, de um tratamento. Porque pode acontecer de dar pânico dentro da própria casa. Então, essas crises de pânico, né? A síndrome do pânico é algo que independe do medo, é imprevisível, tá? Então, essa questão, se vocês começarem a estudar um pouco essa parte, né, do pânico, da ansiedade, do medo, vocês verão que o pânico é algo à parte, tá certo? Agora, o medo, a ansiedade é algo que pode vir no decorrer de um desconhecido, de algo desconhecido, de uma insegurança que você tenha, de um perigo que você está passando. Aí vem o medo começa a se intensificar, você começa a ficar ansioso demais para sair daquela situação, e isso pode gerar até um pânico, né? Devido a essas causas. Então, é um autocontrole que nós temos que ter. Só que eu volto a frisar, se a pessoa tem medo, ansiedade com muita frequência, né, que às vezes não tem um motivo do qual ela passaria por um estado muito grande de ansiedade e de medo, então aí é uma questão de ir no psicólogo mesmo, fazer tratamento, porque tem profissionais para isso. Porque tem gente que tem medo de tudo, todo momento fica ansioso demais. Então tem tratamentos hoje para essa situação da pessoa se sentir constantemente amedrontada e com ansiedade demais, não é? Então, isso é questão de um tratamento com psicólogo ou psiquiatra, tá bom? Agora, o que nós estamos relatando aqui é como aconteceu comigo na estrada, estava com a Marcita, e nós nos deparamos com um amigo que estava em pânico. O que você fazer nesta situação com ele naquele momento? Ou se nós estivéssemos em pânico, o que a Márcia deveria fazer comigo se eu entrasse em pânico? Ou a Márcia entrar em uma ansiedade e um medo terrível, como é que a gente ameniza isso com a sua parceira, com a sua companheira, com o seu amigo, e ou vice-versa, ela contigo? Entenderam? Isso acontece e pode acontecer em qualquer momento se você estiver na estrada com moto, tá bem? Então, um acidente que aconteceu e você tem que socorrer uma pessoa naquele instante, em seríssima gravidade, será que você está preparado para isso? Será que você vai controlar os seus nervos, o seu medo, a sua ansiedade numa situação crítica realmente, real, que você está olhando a gravidade na sua frente? Entende? Você está preparado para isso? Você já se preocupou em se preparar para isso? Os cursos que nós fazemos, que vários fazem, que oferecem, né? De profissionais do motociclismo, curso de off, curso de mecânica básica, curso de eletrônica, curso de técnicas de pilotagem, curso de speed, né? Enfim, então você tem vários cursos hoje, mas a questão que eu coloco aqui, será que esses cursos, para quem já fez, preste atenção no que eu vou falar agora, será que o foco desse curso, e óbvio, eles estão corretos no sentido de focar naquela questão do off. Eu quero fazer a parte, os cursos de offs, né? Iniciante, já
intermediário, avançados, e você vai evoluindo nesses cursos que são oferecidos aí de várias formas, e várias pessoas oferecem esses cursos. Mas será que em algum momento eles colocam em pauta, né, a questão do autocontrole, do emocional, né, da ansiedade, do medo, do pânico, que é o assunto que nós estamos falando aqui hoje? Será que eles trabalham com o motociclista para que ele saiba como se portar numa situação crítica? Percebem? Tem muitos cursos hoje, mas essa questão de comportamento humano, emocional, será que não está faltando os cursos mais especializados para nós, nesta área, com pessoas capacitadas para isso, tá? Profissionais da área, para que nos ensinem como levar bem, como suportar uma situação dessa sem entrar em pânico, uma situação crítica mesmo. E olha que legal se nós tivéssemos cursos voltados para essa questão emocional do piloto num momento de risco, de perigo numa estrada, que ele ficou fora de si, né, que ele perdeu o controle emocional dele, que ele não segurou as pontas, e aí começou a entrar em pânico e desespero e colocar todo mundo em risco devido ao desespero dele. Então, olha que situação, principalmente nós, eu tenho uma empresa de mototurismo, né? Vocês sabem disso. Então, eu sou responsável pelo aquele grupo que eu estou levando. Então, uma das coisas que nós fazemos muito no briefing, nas conversas, é esta questão de manter o controle em uma situação de emergência. Isso é de fundamental importância. De fundamental importância. Tá bem? Esta questão do emocional. Que a pessoa, ela não fique abalada de maneira a entrar em pânico numa situação de risco. Tá certo? Então essa questão tem que ser conversada, tem que ser explicada, tem que fazer aquela técnica de respiração, sim. Porque quando você vai fazer algo que é muito importante para você, você está muito nervoso, que o nervosismo, né, o medo, isso não tem como a gente evitar. Isso está dentro de nós, a gente já nasce com isso. Agora, o pânico e a ansiedade, você consegue amenizar, e o pânico, às vezes, você nunca passe por ele. Agora, o medo não tem como, isso está dentro da gente. A gente tem medo de aranha, de barata, tem gente que tem medo de voar, tem gente que tem medo de moto, tem gente que tem medo de dirigir, né? Tem gente que tem medo de uma pessoa, do chefe, tá certo? Não é? Tem vários tipos de medo, meu Deus do céu, né? Então, o medo tá fazendo parte da gente. Agora, o medo e também a ansiedade, quando você está muito ansioso para fazer uma entrevista para um emprego, por exemplo, que é muito comum aquela ansiedade, ou a ansiedade na véspera de uma grande viagem, aquela véspera que você nem dorme à noite, porque no outro dia você já vai começar uma longa viagem e você fica ansioso e não dorme, não é verdade? Isso é muito comum. Então, o medo, a ansiedade, gente, está quase diariamente nas nossas vidas. Só que o medo e a ansiedade, se for controlável, ele até ajuda. Porque você sabe que através do medo, você não corre riscos desnecessários. Porque você tem medo e você vai calcular o risco. Não é mesmo? Você não vai ser irresponsável. Porque você tem medo e sabe do perigo. A ansiedade, essa questão, puxa, amanhã eu vou viajar uma longa viagem. A ansiedade, dado dentro de um equilíbrio, ela é benéfica, porque ela faz com que você fique mais focado naquela questão do qual você está envolvido. Assim como fazer um grande concurso para você conseguir uma vaga de emprego. Então você tem que estar concentrado. E a ansiedade às vezes te ajuda a concentrar naquilo. Mas tudo que é demasiado, um medo muito grande, uma ansiedade muito grande, e isso com muita frequência, acabam te atrapalhando ao invés de ajudar. Então aí é o contrário, aí ele já é maléfico. Então tudo tem um grau, né? Tudo tem um grau. Não pode deixar entrar em estado crítico isso daí, não é mesmo? Tá? Né? Então essa questão do controle da situação é importante. Muito importante. Então ela pode ser benéfica ou, dependendo a crise que chegou, a ansiedade, o grau,
ela pode te causar prejuízos muito grandes. E também o medo, ela, como eu te falei, pode te prevenir de perigos, etc. Mas dependendo do grau do seu medo, te impeça de fazer alguma coisa mais arrojada, de alguma coisa que precisa de um pouquinho mais de coragem para fazer. Ou entrar numa estrada que você não conhece e falar assim, meu, nossa, essa estrada aqui é de rípio, é meio perigosa, mas eu vou. Porque geralmente nas coisas mais legais é onde não tem asfalto às vezes. É estradinha de chão pelo interior, não é mesmo? Mas pouca gente se arriscam. Porque às vezes o tamanho do medo impede que ele faça essas coisas. Não é isso? Então o medo também é uma barreira para a gente conquistar muitas coisas ou escrever muitas boas histórias. Porque o medo foi maior do que a tua coragem de enfrentar aquele medo e superar os desafios. Quando eu fiz a Transamazônica, a primeira vez, vocês acham que eu não tive medo? Né? Porque a gente ouve falar de tudo. E nós também temos que ter um cuidado muito grande para não sermos influenciados por aquelas pessoas muito negativas, que te amedrontam em tudo. Não é? Então, quando eu fiz a Transamazônica, me falaram assim, Tutu, não olha nem para os índios, porque os índios lá são perigosos. Mas é verdade. Então, eu cheguei lá, e claro que você vai se deparar com os índios. Você está na Amazonas, e os índios lá têm uma comunidade assim muito grande, por uma extensão muito grande da Transamazônica. Então, você se depara com famílias indígenas e índios com muita frequência. E no começo, eu com aquela frase na cabeça que a pessoa falou para mim, Tutu, o índio lá chega até matar. Então, assim, me falaram horrores do comportamento que eles tinham conosco, a agressividade. Se nós encarássemos eles, ou se não soubéssemos como nos comportar perante aos índios. Então, eu fui muito retraído na questão dos índios. Puxa vida, será que eu vou levar uma flechada aqui? Será que eu vou, minha cabeça, vou no caldeirão, né? Tá certo? São canibais, eu vou ser cozinhado vivo lá no Amazonas? Gente, mas o que eu vi, que eu presenciei, fiquei 16 dias rodando lá, eu não vi nada disso. Pelo contrário, o motor de arranque da minha moto quebrou, da belezinha, e eu tinha que empurrar a moto para poder pegar, porque ela na partida não rodava, o motor de arranque ela não pega. E teve um momento que eu estava numa ponte, e a moto carregada, e eu tinha que empurrar, e ela estava muito pesada a moto. 2 índios me ajudaram a empurrar a moto e pegaram a moto. Ficamos amigão. E eu tenho fotos dele, tem filmagens, nossa, e super simpáticos. Então, assim, eu senti acolhido pelos índios. Não vi agressividade, não vi maldade no olhar deles. Eles se sentiram felizes por me ajudar. E agora, se eu fosse atrás dessa questão da conversa negativa, olha, não vai lá porque lá é perigoso, etc., eu não teria ido. Eu não teria vencido o meu medo. O meu medo teria sido maior e eu teria ficado aqui em casa. Mas o que aconteceu? Não, eu falei, eu vou. Eu estou com medo, mas eu vou estudar bem, né? Como você ameniza esse medo? Indo atrás de informações. Pergunta para outras pessoas que já foram, não é mesmo? O medo geralmente vem do desconhecido, né? A primeira vez, você, devido ao desconhecido, você tem geralmente mais medo do que o normal, porque você nunca passou por lá. Então é normal esse medo vir de você, porque você não sabe o que vai vir pela frente. Nós somos assim. É uma questão de reação do corpo humano, de você se proteger, não é mesmo? Agora, você pode amenizar esta questão com estudando melhor o roteiro que você vai fazer, né? Pegando contatos de pessoas, sabendo que alguém vai estar acompanhando, mesmo de longe, a sua viagem, não é mesmo? Sabendo que tem gente que apoia você caso numa necessidade, escutando relatos de pessoas que já passaram por N situações e como elas saíram daquela situação. Então isso é uma coisa importantíssima para nos prepararmos para amenizar a nossa ansiedade, nossos medos e até a questões de síndrome do pânico, né? Porque você está indo preparado para aquilo que você quer fazer. E hoje nós temos as informações em nossas mãos. Nós temos um celular, nós temos um computador, que você tem quase todas as informações que você deseja na sua mão.
Basta você ir atrás. Você consegue contato de pessoas, né? Você consegue falar com essas pessoas que já foram lá naquele lugar que você quer ir, e assim sucessivamente. E com isso, você vai se preparando para enfrentar melhor os imprevistos, porque você já sabe o que você vai fazer. E outra, você sempre tem que imaginar a pior situação possível, a melhor situação, e obviamente você não resistir à questão da pior situação acontecer. Você já está preparado para a pior situação. Então você se prepara para isso. Numa viagem, você calcula qual é a coisa pior que pode acontecer. Vai pontuando isso. Vai se preparando para cada uma dessas situações para que não te pegue desprevenido, porque você já pensou sobre aquele assunto. Você já pensou sobre aquela situação que pode de fato acontecer com você. Então você não está indo assim sem pensar. Você já calculou os riscos. E você, sim, obrigatoriamente, tem que prever a pior situação. Tem que prever, porque pode acontecer, infelizmente pode acontecer. Se você está na sua moto, estamos falando de viagem de moto, né? E você está na estrada, pode acontecer de tudo. Não é verdade? Não é isso? Tá? A gente sabe que pode acontecer de tudo. E principalmente, gente, se você estiver viajando sozinho, quando você estiver sozinho, aí o planejamento da sua viagem tem que ser muito mais assim, detalhada, tem que levantar mais coisas, tem que ir atrás de mais informações, porque você vai estar sozinho. No imprevisto, num lugar inóspito, onde não tem quase ninguém, não tem sinal de celular, não tem pouca gente que passa por lá, o que você vai fazer? Então você tem que estar preparado para uma situação, né, de alto risco, e se você estiver sozinho e não tem ninguém para te acudir ali. Você vai entrar em pânico? Você vai se jogar da ponte, falar, minha vida acabou porque eu estou sozinho e aí eu não sei o que eu faço? Claro que não, né, gente? Para isso, você tem que ir preparado para essas situações graves. Então, aí sim, você tem que estar sabendo o que você vai fazer na pior situação possível, porque você já pensou a respeito dela. Então, assim, não vai te pegar desprevenido totalmente. É claro que você vai ficar nervoso, vai ficar com medo, vai ficar preocupado. Isso não tem como evitar. Agora, não pode deixar virar em pânico. Se tornar isso um pânico, que aí você não resolve mais nada, né? Então você tem que ter um autocontrole, gente, muito grande em todas as situações, tá? Bem, estamos falando aqui dessa questão de prevenir, né? E evitar uma crise de ansiedade ou de pânico. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos que aconteceram comigo e com a Márcia, porque nada é melhor que exemplo. Eu estava voltando de Ushuaia, eu estava num espaço de estrada que não tinha ninguém, pouquíssima gente. O que aconteceu? Estourou o rolamento do cubo do eixo da roda traseira da Besouro no Zóio, da nossa moto. Estourou o rolamento, significa, meu amigo, você não vai andar 1 metro mais, porque a roda travou, porque os pedaços do rolamento ficou lá no meio do cubo da roda. Um vento, já no final da tarde, tá certo? E começando a esfriar. Porque quando o sol se põe, embora o sol lá ia se pôr só em torno das 8, 8h30 da noite, mas já começa uma ventania. E lá na Patagônia, a parte da tarde é onde você tem os ventos mais violentos, mais fortes. O que a gente teve que fazer? Pensar como agir numa situação de risco. Por que risco? Estava esfriando, logo ia anoitecer, um vento fortíssimo que estava nos congelando e a moto completamente quebrada, sem poder, a mínima condição de continuar a viagem. Nesse momento, você tem que ter um autocontrole, respirar, vamos pensar,
Vamos pensar qual foi a última cidade que nós vimos, quantos quilômetros ela está distante, qual é a próxima cidade para frente, né? O que vamos fazer numa situação dessa? Eu não posso deixar a moto sozinha lá, eu e a Márcia sair, porque estava todas as nossas malas lá, os 2 bauletos e o top case, cheio de ferramenta, cheio de roupa, enfim. Se roubasse aquilo lá, tudo bem até. Mas assim, você não ia deixar tudo lá. Então, eu comecei a raciocinar o que a gente poderia fazer numa situação daquela. Uma situação real. Eu e a Márcia, não tinha mais ninguém, né? E pouquíssima gente passando naquela estrada que nós estávamos, mas pouquíssima gente. Bom, o que nós fizemos, que nós decidimos, né? Controlamos a ansiedade, o medo, sabíamos do risco, do perigo, então a gente tinha que agir. A hora de agir, né? Você pensa em tudo que você vai fazer e começa a agir. Você não pode ficar em pânico e não sabe o que fazer. Esse é o problema do pânico ou da ansiedade muito grande. Ele não te deixa raciocinar direito perante a uma situação grave. Então você tem que controlar a sua ansiedade, o seu medo. Bom, pensamos e falamos assim, Márcia, você fica aqui e eu vou atrás de socorro. Só que para pegar carona, como o movimento era baixo e os poucos carros que estavam passando não estavam parando para nós. Só estava faltando eu pular na frente do carro. Mas eu não sei se eles estavam com medo da gente, mas não estavam parando. Estavam indo embora. E às vezes olhava até meio estranho para a gente assim, né? A gente estava na Patagônia, do lado argentino. E de repente veio um casal novinho, lá um casal, né, de namorados. Ele estava até fazendo aniversário aquele dia e parou. Aí eu expliquei a situação para ele. Ele falou assim, pelo mapa aqui, eu também estava sabendo, a próxima cidade fica a 10 quilômetros daqui. A 10 quilômetros. Se eu não tivesse conseguido uma carona, eu ia de a pé para essa cidade. Porque eu tinha que sair daquela situação, eu não podia ficar ali a noite inteira. Eu não estava nem com barraca, para vocês terem uma ideia. Não é? E vento. E aí, eu fui com esse casal até a próxima cidade. Esse casal foi tão bacana comigo e com a Márcia, que na entrada da cidade já tinha lá onde é que a polícia fica, né? Aquele portal, aquela casinha lá da polícia. Ele falou assim, eu vou lá contigo e vou explicar para a polícia o que aconteceu para te ajudar no espanhol. Olha que legal, gente, a preocupação desse casal. A polícia foi lá e falou assim, nessa cidade tem 2 oficinas. E que nós sabemos, uma só é que tem caminhonete. Um policial foi comigo até essa oficina, juntamente com esse casal. E esse casal só foi embora a partir do momento que eu consegui uma caminhonete do dono da oficina, que ele foi lá comigo, resgatar a moto que estava 10 quilômetros lá atrás quebrada. E nós chegamos lá já começando a anoitecer, né? A Márcia lá com a moto sentada em cima do baú da moto, né? Que eu tirei os baús e fiz um banco para ela, né? Pelo menos é para ela ficar sentada, porque era tudo pedra. Fora o asfalto era pedra o acostamento. Então ela estava sentada no bauleto com a jaqueta aqui, ó, e o vento roçando. E aí carregamos a moto, levamos para a cidade e eu tive que esperar 2 dias para chegar o rolamento do cubo da moto, porque eles não tinham na cidade. Aí passava um ônibus, eles ligaram para outra cidade e quem trouxe o rolamento foi o ônibus que estava vindo para aquela cidade e só que chegou 2 dias depois. Entenderam a situação? E eu não esperava por isso. Eu não esperava quebrar um rolamento, eu não esperava que não tinha o rolamento lá na cidade. Eu não esperava que ia ser tão difícil alguém me dar uma carona. Eu levei horas ali para conseguir uma carona e ninguém parava. E poucos carros. Então você começa a ficar assim, meu Deus, daqui a pouco tá noite, eu não consegui. Se de dia eu não estou conseguindo alguém para me socorrer, imagina à noite. Não é isso? Então, essa é uma situação que você tem que pensar no que fazer e agir. Mas não entrar em pânico, porque não vai resolver nada, só vai piorar. Esta foi um exemplo que nós passamos, assim, que nós vimos e sentimos que acontece. E se você não tiver um autocontrole, aí a coisa não sai direito e aí você corre risco até de vida, né? Se você não souber o que fazer direito e entrar em pânico, não é mesmo? Tá?
Pessoal que viaja, um exemplo, né? Que viaja para o Alasca ou para os Estados Unidos. Um dos piores, assim, que nós encontramos relatos é na América Central. Justamente, às vezes, no canal do Panamá, para passar as motos para lá. E também a questão das aduanas, né? A política aduaneira, que tem muita corrupção, que você tem que pagar os caras para resolver o problema. Ali é um estresse muito grande. Então, se você está numa viagem longa e você sabe que na América Central, não generalizo, tá, gente? Vai depender de situação para situação. Tem gente que passa por lá, é tudo certo. Mas geralmente tem alguns perrengues quando você passa pela América Central, tá? Perigo, né? Eu sei relatos que ladrões já foram atrás de motociclistas, que eles conseguiram escapar por pouco. Nossa, eu tenho N histórias da América Central, de motociclistas que estavam indo ou voltando, né? Pela América Central em viagens. Então, tenho relatos ali realmente que assustadores. Então, se você vai, por exemplo, passar pela América Central e você já sabe que vai passar por situações difíceis, você já vai o quê? Preparado para isso, para não te pegar de surpresa. É isso que eu estou falando, né? Porque geralmente o pânico vem com aquela coisa muito inesperada que você não estava esperando e aconteceu. E você não estava preparado psicologicamente, fisicamente, e nem por exemplo, de equipamentos, acessórios para resolver aquilo. E aí você se desesperou. Agora, se você sabe o que pode acontecer, você vai mais preparado. Então, se você sabe que na América Central tem problema de corrupção, tem problema de alfândega, tem problema de aduana, tem problema de transporte, né? Tem risco de vida devido aos bandidos, como aqui no Brasil também tem. Tem gente que tem um medo danado de passar aqui em São Paulo de moto, por quê? Devido a assaltos. Agora, ele sabe do risco, então ele pode planejar e amenizar esses riscos. Mudar de estrada, em horários que a estatística ela é menor em termos de roubo, de sinistros e tudo mais, não é verdade? Então tem como você amenizar os riscos a partir do momento que você sabe do perigo e do que pode acontecer. Então tudo isso é uma forma de amenizar o quê? O medo, de amenizar a ansiedade, de evitar o pânico, a crise de pânico, porque você está indo mais preparado para aquelas situações. E você pensou nas piores situações possíveis que podem ocorrer. Então você já está preparado para aquilo. Então a preparação, a questão psicológica de enfrentar um problema é fundamental para todos nós que estamos na estrada a todo momento. A todo momento. Então, esta é uma forma de amenizar tudo isso que eu estou falando para vocês, não é? Deixa eu ver aqui mais. Por exemplo, um pneu furou. Quantas vezes que eu já ouvi falar de pessoas que não conseguiram arrumar o pneu quando pensavam que iam conseguir arrumar o pneu, né? Numa região que não tem ninguém, que tem pouca gente, uma região isolada, e você e sua moto, pneu furado, e você não está conseguindo arrumar o seu pneu. E aí? Isso é uma coisa que pode acontecer até com uma certa facilidade, uma certa frequência. Você está viajando, você está lá numa estrada de terra ou de rípio, chega uma pedra, um pedaço de pau, ou mesmo um prego, um parafuso, furou o seu pneu. E aí você levou todo o seu kit de ferramentas de reparo de pneus, né? Bomba, outra câmera, e nada disso resolveu. Eu falei assim, e se eu não conseguir consertar meu pneu da moto naquele lugar que eu vou? Né? Eu estou lá na carreteira austral, naquele pedaço que ninguém passa, e estou com problema na moto lá. Você já pensou como que você vai sair dessa situação? Percebe? Se você já pensou numa situação pior, olha, se eu não conseguir arrumar o pneu, ou se minha moto quebrar e eu não souber arrumar, o que eu vou fazer nessa situação? Você está preparado para isso? E percebe? Aí, se você está numa região que não tem um lugar para ficar, você teria que levar uma barraca.
Se a minha moto quebrar e não tiver nenhuma pousada, nenhum hostel, nada ali, está numa região isolada. Você tem que estar com água, você tem que estar com comida, né? Você tem que estar com barraca e com uma roupa quente para se agasalhar. Você tem que estar preparado para essa situação. Se você estiver preparado, quando acontecer isso, você não vai entrar em pânico e nem o medo vai te deixar de tal ponto que você fique num estado assim tão grande, né, amedrontado e abalado, que você corre o risco de fazer coisas muito erradas. Então, se você está preparado para aquela situação, se ela acontecer, você vai olhar com menos gravidade. Opa, se eu não conseguir arrumar a moto, eu estou aqui com a minha barraca, eu estou com uma roupa bem quente, eu estou com água, eu estou com umas barrinhas de cereais, eu sei que até amanhã eu vou ficar bem, né? Não vou correr risco de vida, porque eu vim preparado para o pior que possa acontecer. Isso é uma forma de amenizar a sua ansiedade e seu medo, porque você sabe que você está indo preparado para aquela situação que você está indo, não é mesmo? Tá? Quando eu volto a falar vários exemplos correlatos, quando eu fui lá para a Transamazônica, o que eu fiz? Eu preparei uma boa moto, porque eu não queria problema com moto lá, né? E mesmo assim deu problema do motor de arranque, mas era um problema que eu não conseguia prever assim tão facilmente. Furar um pneu, quebrar uma suspensão, não é mesmo? Isso é previsto, porque é coisa que acontece com frequência, não é? Então, eu fiz uma preparação na moto que eu fui, muito boa. Eu mudei mais de 20 itens na moto para que ela não me ocasionasse problemas. Porque eu não queria problema com a moto, eu fui preparado para isso. Eu não queria ficar sozinho no meio do mato, com a moto quebrada, tá certo? Porque foi relaxo meu. Aconteceu isso, mas não é que a moto não estava preparada. Foi o motor de arranque. Ali é uma coisa interna. Mas ela estava com suspensão nova, pneu novo, câmara nova, todos os retentores novos, tudo que eu mudei, tudo que podia quebrar com facilidade, eu coloquei novo na moto e de qualidade. Equipamentos e peças originais, para que não quebrassem. E não tive problema fora o motor de arranque dela. Se não fosse isso, não tinha dado problema nenhum. E na volta que eu vim rodando com ela também, na Transamazônica e tudo mais, eu rodei quase 11 mil quilômetros com a minha Lander 250 cilindradas. Quase 11 mil quilômetros. Foi um mês e pouco de viagens. E fazer a Transamazônica, voltar para cá. E cheguei aqui, fiquei 2 dias e fui direto para a Argentina com a outra moto. Percebe? Por quê? Eu fui preparado. Eu fui preparado para os imprevistos. Então, se acontecesse alguma coisa, eu já sabia o que eu ia fazer. E com isso, então, eu controlo o meu medo, eu controlo a minha ansiedade, eu não vou entrar em pânico. Eu fui preparado. Tá? Bem, legal, né? Quantas informações bacanas, né? Uma outra coisa aqui também, mais um exemplo, que eu vou passar para vocês, é a questão... aí é o controle mesmo do que vai virando quase um pânico. Da língua. Quando você viaja para outro país, uma coisa que você pode ficar com muito, até entrar em pânico, é o fato de você não conseguir, numa situação de emergência, se comunicar com a língua do país do qual você está viajando. Então, essa questão da língua, você sabe que você não sabe falar. Então, você já tem uma ansiedade em você, mesmo antes da viagem. Putz, e se eu chegar lá, eu não sei falar a língua, eu não sei falar aquilo, como eu vou me virar? Então isso já está criando uma ansiedade muito grande em você. Então essa questão do desconhecido, de você não saber a língua daquele país, é uma questão de grande ansiedade e que pode causar, em determinados momentos, até um pânico. Então você sabe que você não sabe falar a língua daquele país. Pense nas piores situações possíveis. Como é que você vai agir? Você vai levar frases já escritas para que amenizem a questão? Meu nome é tal, eu estou no hotel tal, o telefone de contato é tal, polícia daquele país, polícia de emergência, telefone de emergência. Quer dizer, se você não sabe um A daquela língua do país que você tem que se preparar para isso. Para uma situação de uma emergência, você vai ter que se comunicar.
Aí você já está todas as frases escritas numa folha, né? Ou hoje você tem aplicativos que traduzem, né, automaticamente na outra língua. Mas você tem que ter um aplicativo desse. Você tem que saber usar um aplicativo desse. Tem que ter bateria. Né? Tem que estar, a Marcita está falando, tem que estar com o celular carregado. Percebe? Para amenizar o quê? Para amenizar a ansiedade, diminuir o medo, né? Não entrar em pânico, porque você sabe que não sabe falar a língua dele, mas você foi preparado. Você está indo lá com o aplicativo que traduz a língua, você está indo com uma folha cheia de frases do qual vão te ajudar a pessoa a entender qual a sua situação, para onde ligar, não é mesmo? Olha quantos exemplos que eu estou dando aqui para vocês para amenizar todas essas questões de ansiedade, medo, pânico, etc, 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 né? Fobia, né? De lugares assim que você não conhece e de repente dá aquela fobia também em você. Isso pode acontecer também, né? De lugares às vezes com muita gente, etc. Então você tem que conhecer o seu estado, gente. E muita coisa que às vezes você não percebe, que às vezes você acha que não está diretamente ligado à questão de ansiedade e tudo mais, mas está. Você sabe o que é? A saúde. Por incrível que pareça, gente, se você está no estado bom de saúde, não acontece facilmente esta questão que você tem de tanto medo, de tanta ansiedade, de entrar até numa crise de pânico, porque quando você está no estado de saúde, você tem um bem-estar no seu dia a dia. Então, esse bem-estar do seu dia a dia também te deixa forte para enfrentar situações difíceis. Por incrível que pareça, está diretamente ligado. Diretamente ligado. Dormir bem, se alimentar bem, fazer exercícios físicos, caminhada, se sentir bem dispostamente. Aquele bombeiro que nós socorremos lá no Atacama, que ele estava congelado, o que aconteceu? Além de ele estar em pânico, ele estava congelado, porque a roupa que ele estava para aquele lugar não era adequada. A luva também não. A luva fina, a luva malemar era 10 graus para aguentar. A gente estava em menos 15 ali. Só que a gente estava no Atacama em julho. O que acontece? É frio. É muito frio. É abaixo de zero direto. O que acontece? Foi com uma luva fininha, com uma jaquetinha de nada, ele estava literalmente congelado. Então o estado físico dele ajudou a agravar ainda mais a situação de pânico dele. Porque ele estava lá sem sentir as mãos, porque estava congelado. Então, a sua situação física também está diretamente ligado com o grau dessas intensidades que nós iremos ter ou não de medo, ansiedade e pânico. Então, se você está bem, com saúde, se você está com a roupa adequada para o lugar que você está indo viajar, se você já conseguiu memorizar e numa questão psicológica, prever todas as ocorrências, as piores possíveis cenários, né? Cenários difíceis, cenários complicados, mas tudo isso você já, na sua mente, já trabalhou. Então, se acontecer, você já está mais preparado para isso. Como eu e a Marcita estávamos. Eu estava tirando as malas, porque tinha 20 metros de gelo, não dava para passar moto pelo asfalto, eu tive que passar pelo lado. É por isso que eu estava parado ali, para fazer essa passagem do lado do gelo, tá? E aquela ventania. Porque por cima do gelo, a moto provavelmente poderia escorregar e nós nos machucarmos muito. Ou quebrar uma perna, quebrar um braço, não é verdade? E não poderia correr risco ali, naquela situação, naquele frio e naquele vento. Então o que eu vi? Quando eu vi aqueles 20 metros de gelo no asfalto, a primeira coisa que eu fiz é controla a ansiedade. Eu sei que eu quero sair daquela situação logo, porque eu estava a 4.200 metros de altura e estava descendo para o Passo de Rama. E eu sabia que dali para frente era descida e que aí a temperatura ia aumentar um pouco e que o vento poderia diminuir. Eu estava no ponto mais crítico ali da região entre São Pedro do Atacama e o Passo de Rama. Eu estava a 4.200 metros de altura. Foi aonde eu peguei gelo.
Só que eu controlei a minha ansiedade. Eu parei a moto no acostamento, estava cheio de neve, e ali é areia, né? Porque é deserto, pedra, areia e tal. Mas, o que eu falei assim? E como a moto estava muito pesada para empurrar do lado, que era aquela areia com neve, eu tive que tirar os baús da moto, os bauletos e o top case, ir na mão, né? Levando esse top case, passando por estes 20 metros do lado de gelo e empurrando a moto do lado, sozinha, a moto vazia, para que a moto ficasse mais leve, para que eu conseguisse empurrar ela naquela neve e naquela areia de pedras e tudo mais do lado do asfalto, né? Porque o asfalto era puro gelo. Então, assim, eu tive a condições de analisar a situação, de pensar no que deveria fazer, né? E sair dali o quanto antes. Ou seja, agir. Eu falei, Márcia, vamos tirar os baús, eu já vou levando lá na frente, e daqui a pouco eu já passo a moto e a gente continua a viagem. E aí eu tirei meu capacete, porque estava até me atrapalhando um pouco de tirar os baús e tudo mais, e deixei o capacete em cima da moto. O vento era tanto que, de repente, a hora que eu vi, o meu capacete estava rolando, gente, no meio lá daquele deserto lá, e eu saí correndo atrás do capacete. A Márcia ficou com o capacete dela. E aquele vento. Imagina a situação, para e pensa um pouco, se não é uma situação para dar desespero. Era toda uma situação para dar desespero. Mas nós estávamos agasalhados, eu estava com uma luva grossa, eu estava com a mão quente, eu estava trabalhando nos baús, então eu estava ficando até mais aquecido, circulação de sangue, respirando, controlando a respiração, né? Assim, pelo nariz, profundamente e pausadamente, para oxigenar o cérebro, porque ali tem toda essa questão de falta de oxigênio, tá certo? Então tudo isso cansou muito, porque você está lá em cima, mas a respiração é fundamental. Então a gente sabia o que deveria fazer naquela situação. E a hora que eu já tinha passado a moto, que eu já tinha colocado os baús, para a gente continuar a viagem, foi aonde veio o bombeiro lá de Pernambuco em desespero total e parou do meu lado, né? Mas a hora que ele desceu da moto, a primeira palavra que ele falou assim, me socorre, eu tô passando mal, eu acho que eu vou morrer. Foi a primeira frase que ele falou para nós. Ele estava totalmente passado. Ele falou assim, não estou sentindo a minha mão. Ele falou mesmo assim, eu acho que eu vou morrer. Aí, o que você faz numa situação dessa? Começa a falar para ele, respira, você não está sozinho, a gente não vai te deixar, daqui a pouco você vai melhorar, isso rapidamente, você já vai sair dessa situação, vai respirando. E o manete da minha moto, ela é manopla aquecida. Aí eu caminhei ele até a moto, falei, olha, fique com a mão aqui na manopla, que a manopla é quente, vai esquentar a sua mão. Isso depois de eu fazer um monte de massagem na mão dele, para voltar um pouco a circulação de sangue nos dedos dele, tá congelado. E o fato dele ver que a gente não iria deixá-lo, que a gente estava com ele, que ele estava amparado, a respiração dele já estava voltando ao normal, porque o coração dispara, né? Quando a ansiedade, o pânico, você começa a tremer, seu coração dispara, você tem quase um ataque cardíaco. Sem exagero. Numa situação extrema. Eu estou falando numa situação extrema, de risco de vida até. Mas você não estava mais sozinho. Ele não estava mais sozinho. O problema é quando está sozinho, está em pânico. A partir do momento que a gente estava com ele e deu toda uma atenção, falando com ele, aí, olha, não deu 15, 20 minutos. E a gente ali naquele evento. Até ele acalmar e tal, e continuar a viagem. E a gente depois nos encontramos logo ali na frente, já era o Passo de Rama. Bem, gente, tá? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é de fundamental importância e é uma maneira de você amenizar os riscos, né? Todos esses exemplos que eu estou passando para vocês, tá bom? Né? Eu fiz um monte de anotação, como sempre, né? Porque eu sempre gosto de relatar coisas importantes e para não esquecer nada, né? A Dani falou assim, ó, a prática da meditação ajuda muito no autocontrole. Daniel.
A Daniela está falando que a prática da meditação ajuda muito. Tem gente que faz yoga, então controla a respiração. Tem gente que já é especialista nessa questão do relaxamento, da técnica de relaxamento, né, gente? Tá? Então, vamos aprender a fazer essa questão, né? De amenizar os riscos, né? E aprender com os erros. Muita gente que já passou por situações complicadas, eles relatam o que fizeram de certo e o que fizeram de errado. Não é? Não é verdade? Puxa, eu fiz tudo errado naquela situação. Então nós temos que aprender com os erros, para que não ocorram mais e você cada vez saber melhor o que fazer naquelas situações. Então, gente, fazer cursos de primeiros socorros é importantíssimo. É importantíssimo todos nós fazermos um bom curso de primeiros socorros e viver sempre nos aperfeiçoando, nos atualizando. Porque no curso de primeiros socorros ensinam muito essas técnicas que a gente tem de sobrevivência. De não entrar em pânico, de se controlar, não é mesmo? Então, se você tem muita insegurança nessa questão de viagem, então começa a se preparar. Faça técnicas de relaxamento através da respiração, faça cursos de primeiros socorros, aprendam quais são as atitudes que nós temos que tomar em situações críticas. Isso tudo vai te ajudar muito a controlar a ansiedade em determinados momentos, né? Vocês concordam comigo? Não é verdade? Outra coisa que ajuda muito quando você vai viajar, por exemplo, são pessoas que estão te acompanhando. Então, hoje não, há muito tempo, grupos de apoiadores aos motociclistas. Muita gente viaja assim, que aquele grupo vai te acompanhando, claro, que o grupo não está junto com você, mas através de WhatsApp, de internet, de telefonemas, você vai passando as informações da sua viagem dia a dia. Então as pessoas vão te acompanhando na sua viagem e de longe eles vão, digamos assim, te dando toda uma assessoria. E você tem essas pessoas que te apoiam, que vão lá te dar, às vezes, um pouso na casa deles, vão te dar uma comida. Se você precisar, às vezes, de um hospital ou de uma oficina para arrumar moto, eles vão te ajudar a levar a sua moto. Então, esses grupos que apoiam o motociclista, esses grupos de apoiadores ao motociclismo, eles ajudam muito a amenizar os riscos também da viagem para aquele motociclista. Aquele motociclista sabe que ele não está sozinho, que tem um grupo cuidando dele durante toda a viagem dele. Então isso também faz com que ele se sinta mais seguro, porque ele sabe que não está sozinho, tá bem? Tá? Levar um spot. Cadê o nosso spot? Tá lá na... Sabe esse spot de USS? Eu já falei aqui em outras lives e outros programas nossos, que é um aparelho que quando você está numa situação crítica e de risco, né? Você aciona um botão de SOS. Hoje tem os mais modernos. Hoje tem, mas você está falando que tem mais modernos, né? Esse é um aparelho que quando você vai viajar, você fica contigo no corpo seu, tá? E aqui, gente, olha, ó, tem um botão aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse botão aqui, ó. Tá em vermelho, tá escrito aqui, ó, SOS. Isso vai te acionar o grupo de resgate mais próximo da onde você estiver. Então, isso é via satélite. Se você aciona esse SOS, então o satélite vai informar a sua localização e o grupo de socorro mais próximo onde você está para te resgatar, tá? Então, tem muita gente, eu viajo com esse spot, tá? Esse spot aqui já há muito tempo que eu tenho. Hoje esse aqui é geração 3. Se eu não me engano, já está na geração 5 desse spot, né? Então, e além de outras funções que ele tem, tá bom? Ele vai mapeando por onde você vai passando. Você cadastra algumas pessoas que você vai mandando aqui. Tá vendo aqui, ó, mensagem? Esse aqui é um outro botão de mensagem. Quando você aperta aqui, você manda uma mensagem para as pessoas cadastradas, uma pré-mensagem dizendo que está tudo bem a sua viagem, tá? Isso aqui você pode pagar um plano manual, você paga por ano e usa sempre nas suas viagens. É um aparelho, é um equipamento que também vai te deixar um pouquinho seguro, porque você não vai estar sozinho e numa ocasião de risco, de altíssimo risco de vida, etc., você aciona o botão SOS, que você sabe que depois de um tempo
você vai ter uma equipe de resgate para te buscar, tá bem? Então, hoje, gente, tem como você amenizar os riscos, tem como você se preparar melhor para controlar a ansiedade, controlar o medo, diminuir pelo menos, né? Tá certo? E não entrar em pânico, tá bom? Tá? Conheça muito bem o roteiro onde você vai viajar, porque o desconhecido faz com que você tenha muito medo. E se você então começa a estudar sobre o roteiro, a viagem que você vai fazer, esse desconhecido passa a não te dar tanto medo mais, porque você já tem muitas informações sobre aqueles lugares que você vai passar. Então não é tão desconhecido mais, porque você já ouviu de pessoas, relatos que já passaram lá, quais são os perigos, né, que pode acontecer, etc. Você vai preparado para isso, tá bom? Né? Outra coisa, eu não sabia que eu era uma pessoa muito ansiosa. Eu fui no médico, porque eu estava com problema de garganta, tossia demais, e o médico falou assim, Tutu, você é ansioso. Foi a primeira vez que alguém me falou isso para mim. Eu falei, mas eu sou ansioso? Eu não reparei isso. Ele falou, olha, ele ficou questionando, fazendo um monte de perguntas, um médico excelente. Ele falou assim, você não tem um alto grau de ansiedade, mas você é ansioso. Depois daquilo que ele me falou que eu era ansioso, eu comecei a prestar atenção se de fato eu era ansioso. E aí você tem várias coisinhas assim que você vê se você é ansioso ou não, né? Por exemplo, terminar de ler um livro, exemplo, tá? Ou antes de uma viagem, qual é o seu grau de ansiedade? Ou se você tem que resolver um problema e não está resolvendo o problema. Você vai se deparando no seu dia a dia com várias coisinhas que vão mostrando se você realmente é ansioso ou não, ou se você é muito ansioso ou não. E quando você sabe que você tem um mínimo grau de ansiedade, você percebe quando você está ficando ansioso. Olha que legal. Outra dica para vocês. E você consegue controlar melhor esta ansiedade, o fato de você saber que você é ansioso. A maioria das pessoas são ansiosas, tá, gente? Aquela pessoa tranquila, de sangue frio, que não esquenta com nada, nossa, ele sempre está no controle. Gente, é raríssimas pessoas, tá certo? Né? Que são assim por natureza. Pessoas geralmente são ansiosas, elas querem fazer logo, querem terminar logo, querem ver concluída. Ansiedade para chegar logo na viagem. Ah, eu vou para Ushuaia. Nossa, eu não vejo a hora de chegar em Ushuaia, porque é uma viagem longa. Todo dia aquela ansiedade. Controla essa ansiedade. Faz com que essa sua viagem seja dia a dia. E não se preocupa, o Ushuaia vai estar lá. Uma hora você vai chegar lá, um dia você vai chegar lá. Então curta a viagem dia a dia e não deixe a ansiedade te atrapalhar nessa viagem, né? Os maiores prazeres da viagem é você fazer uma viagem tranquila, sem muito medo, sem ansiedade, sem pânico. Então controle a sua ansiedade, tá bom? Bom, eu acho que eu já dei muitos exemplos aqui, né? E agora, gente, isso. Eu já falei bastante aqui. Então eu vou ver agora quem é que está aí na live, que já deu aí os seus pitacos, suas sugestões, suas informações, quem já passou por pânico, quem não controlou, quem já se desesperou, quem que já passou uma situação complicada e tirou de letra entre aspas, né? Mas se saiu bem da situação porque teve um autocontrole, soube respirar, sobre pensar, sobre agir, o que fazer. Quem já deixou de viajar? Né? Quem já deixou de viajar devido ao medo? A primeira vez, há 20 anos atrás, quando eu e a Marcita e o nosso filho de 4 anos na época, nós fomos para o Atacama de caminhonete, né? Há 20 anos atrás. Colocaram tanto medo na gente, tanto medo. Vocês estão loucos ir para o Atacama? Isso há 20 anos atrás. Tem gente que tem medo de ir até hoje para o Atacama. Imagina isso há 20 anos atrás, né? Tá certo? E nós passamos realmente por situações lá complicadas. Há 20 anos atrás indo para o Atacama, tá? E você sabe o que eu imaginei de tantas coisas ruins que nos falaram, que era perigoso, que a gente podia morrer lá no Atacama, que era uma região que não tinha ninguém, era só deserto, que não tinha água, que não tinha comida, que não tinha nada. Era um desertão.
é a falta de conhecimento nosso e da pessoa que estava falando para nós, né? Só que a falta de conhecimento gera tanto medo que às vezes você não faz a viagem, porque você deixou se contaminar por aquelas questões tão negativas que você não realizou a sua viagem, ou deixou de fazer. E o que eu mais imaginei, como foi a primeira vez, há 20 anos atrás, que eu estava passando pela Cordilheira dos Andes. Eu imaginei, gente, só que, claro, a Cordilheira dos Andes é extensa. Cada pedaço, cada passo da Cordilheira dos Andes é diferente um do outro. Mas aquele que eu estava atravessando de Mendoza, não, Mendoza não, foi outra Mendoza. Tantas viagens. Para a Cordilheira, naquele pedaço, quando você começa a Cordilheira e tem a serra, você vai imaginando que aquelas montanhas, elas vão te sufocando e que de repente neves podem cair e soterrar você. Era isso que eu imaginava, que era assim tão estreita a estrada, porque atravessando a Cordilheira dos Andes, né? Então eu imaginei uma estrada fina, cheias de montanhas altíssimas, que podia cair uma pedra lá em cima, que podia desbarrancar, que podia cair neve e você ser soterrado lá. É isso que eu imaginava, de tanto que falaram da Cordilheira dos Andes, os perigos que era atravessar a Cordilheira dos Andes. Se eu me deixasse levar pelo medo, eu não teria feito essa viagem. E eu fiz. Eu, a Marcita e o João Pedro. Tá? Então, assim, vença o medo e faça as viagens com segurança, considerando tudo isso que eu falei para vocês. Se preparem para a viagem. Não é? Tá bom? O Lopes está aqui, o Lopes. Ele falou que já passei por pneu furado, falta de bateria, atoleiro e mais alguns perrengues. Então tá. Lopes, né? O Lopes tá bem preparado, né, Lopes? Não é mesmo? Então, nada como a experiência de situações, né? O Lopes está dizendo aí, já ficou sem bateria, já pegou pneu furado, já pegou lama, atoleiro, não é? Vamos ver os perrengues de quem está aqui agora, aqui no Facebook, vamos ver. Olha, a Júlia Carreiro está aqui, beijão, Júlia. Olha, que legal. A Marcita, tá vendo? A Dani falou, eu fui grávida para o Atacama com vocês. Tivemos pneu furado, picada de abelha, gente acidentada, moto atolada e deu tudo certo. E deu tudo certo. Olha, a Dani viajou conosco para o Atacama e ela relatou um monte de coisa que tudo isso aconteceu mesmo, viu, gente? E olha, quem já foi aí, como é que é, enxame de abelha, atacado. Nós fomos na estrada, gente. E o Robson, um amigo da gente, ele ficou entrou na jaqueta dele, que estava um pouco aberta, que estava muito calor, entrou a abelha e ele teve várias picadas de abelha. Se é uma pessoa que tem alergia à picada de abelha, eu acho que ele teria morrido ali. Porque era uma situação no meio da estrada e nós fomos atacados por abelhas, né? Mas tinha as pomadinhas da E aí a Dani tinha levado uma pomada para picadas de abelha, de tudo mais, encheu ele de pomada, e o Robson Fortão, como eu falei, saúde importantíssima, uma pessoa muito saudável, que enfim, ele conseguiu nossa, o corpo dele ficou todo inchado, gente, porque picada de abelha, aquelas, eu acho que africanas, não sei, violentas, viu? Olha, ele ficou tudo inchado. Foi violenta a coisa. Tá vendo? Picadas de abelha. É um dos perigos que pode acontecer numa viagem, tá? Então, a Sueli tá aqui, a Sandra Cabral, o Vanderlei Fonseca, o Hélio Rubens, Ana Maria Pinho, querida amiga Ana Maria Pinho, Davi Luiz, João Noveleto, a Madalena Celone tá aqui conosco. Boa noite a todos. Boa semana e... O João Carlos também, querido Janjão. Janjão também é outro aí que vive viajando. Eu acho que o João já levou uns par de picadas de abelha também, né, Janjão? Olha aí, a Denilze tá aqui, tá falando como participar desse grupo é muito bom pra gente quando viaja só... Como é? Ele tá perguntando pro Carlos. Pro Carlos. Como participar desse grupo? É muito bom pra gente quando viaja só o casal. Grupo de apoios que a gente estava falando aqui. O Carlão XL, o Beto Sampa do AMBR também, o 100% motociclista, Resiliência, todo esse pessoal aí, grupos de apoio aí pro Brasil todo, né? E lá fora também. Aqui, ó.
Denilze está falando, como é bom quando aparece um anjo para socorrer. Eu concordo plenamente, viu? E a gente conta com isso, que os anjos sempre apareçam quando nós precisamos. Nossa, o Carlão escreveu aqui para nós. Em todas as minhas viagens, o que eu faço para evitar o pânico ou minimizar as falhas são um bom grupo de apoio, olha aí, né, como amenizar tudo isso que a gente está falando. Estudar a rota, uma boa revisão na moto, um bom kit de ferramentas e, se possível, do ponto A ao ponto B, pessoas ligadas em meu deslocamento, ou seja, sabendo para onde você está indo do ponto A para B. As pessoas que estão seguindo você de longe, mas estão sabendo por onde você está passando, não é? O pânico retira o seu dia, rendimento, podendo levar você até a morte. Pode até acontecer mesmo, viu, Carlão? Exatamente. Dependendo do grau do pânico, gente, pode ocorrer até a morte. Não vamos exagerar, tá? O grupo sério, como é o 100% motociclista, já me tirou de vários pregos e fez eu conhecer novos irmãos. Tá aí, Carlos. Valeu. Carlão XL, presidente do grupo 100% motociclistas, que apoiam muitos motociclistas em várias situações, na estrada, se a moto quebra, em várias situações, tá? O Pedro Pinto está aqui também, está dizendo, depois vem o Google Earth e o Street View, e hoje conhecemos todo o caminho bem antes. Nos preparamos com segurança. Mais ou menos, viu? Nós já vimos aqui, nós já fomos assim no Paraguai, chegamos lá, a estrada não era nada daquilo. Isso aconteceu. A Marcita está falando que, embora hoje nós tenhamos todo o Maps, Google Earth, e Street Views, o Wiki, tem vários, né, programas, aplicativos, etc. Mas a gente estava no Paraguai e o mapa estava nos mostrando que era tudo asfalto, né? Depois da cidade de Filadélfia até a divisa com a Bolívia. Eram 160 quilômetros. E 120 quilômetros não eram mais asfalto. Era o lama. Não tinha asfalto mais. Acabou o asfalto ali. Um dia já teve asfalto. E o mapa estava marcando asfalto, né? Então, nós levamos mais ou menos 12 horas para nós atravessarmos 120 quilômetros de lamaçal. Eu caí várias vezes. A Márcia teve que ir num carro, de uma caminhonete, para que eu fosse sozinho na moto. A caminhonete levou os baús da moto também. E para que eu tentasse conseguir ir e continuar viagem naquele lamaçal. Gente, foi punk, como é que se diz? Tem que juntar, né, a informação dos outros. Então, só que eu fui só pelo mapa. Eu não aí que tá. Eu não me preparei bem para aquela viagem dentro do Paraguai, por exemplo. Eu acreditei 100% no mapa, que era tudo asfalto. E não era. Então, assim, o que faltou? Perguntar pra gente que já passou por lá, como é que tá a estrada, que sempre tem aquele que passou por lá. A gente conhece centenas, milhares de motociclistas, grupos de WhatsApp. Faça essa pergunta no Facebook, que certamente alguém vai te responder. Faça essa pergunta no grupo do WhatsApp, que alguém vai te responder. Então, assim, foi falta de preocupação nossa, no sentido de achar que o mapa estava legal, que estava atualizado, mas não estava. Então, assim, quanto mais informação você tiver, além das eletrônicas, né, de aplicativos, etc., da pessoa mesmo que passou por lá. Nada melhor do que a própria pessoa. É um amigo que passou por lá, um conhecido que passou por lá recentemente. Essa é a melhor informação que a gente pode ter daquele lugar que você vai, não é? Tá bem? A Lucilene está aqui conosco, Douglas, gente boa. O Marquinho está aqui. Olha, a Denilze está chegando, falou que chegou. O JP Freitas, você falou mesmo que estaria conosco aqui, amigão nosso. Sebastião, aqui o nosso amigo Sebastião está aqui. Fernando Rosa, vamos ver. Caso você vá prestar socorro a alguém em caso de acidente, a primeira coisa a se fazer é garantir a segurança do local. Ou seja, se você vai
ter contato com a vítima, vá com calma. Controle a ansiedade. Avalie o ambiente para sua própria segurança. Depois, designe alguém para sinalizar o local, a fim de evitar que quem socorre seja mais uma vítima. Por exemplo, de um atropelamento. Aprendi isso num curso de brigadista. Ô, Fernando Rosa, isso eu venho falando já há muito tempo e você vem agora a complementar, né? A corroborar. Quando acontece um acidente, gente, a primeira coisa a se fazer é você desviar o trânsito do lugar do acidente. Deixa o acidentado lá. Porque se você for socorrer primeiro o acidentado e os carros não estão sabendo, ele pode atropelar você e o acidentado de novo. Percebe? Então, é você parar o tráfico para que vocês fiquem isolados, sem risco de atropelamento no caso de um acidente. Então, esta é a primeira coisa a se fazer. Aconteceu um acidente, pare o trânsito. Vai lá, um corre de um lado, outro do outro da estrada. Avisem que aconteceu um acidente. Depois que está tudo parado ou que está sendo desviado o trânsito, aí você vai para o acidentado, etc, etc. Se você tiver mais gente, claro, aí tem gente que vai primeiro parar o trânsito, desviar o trânsito, e outros, né, vão lá no acidentado. E se for de moto, a questão é, ele tem que respirar. Então abra a viseira do capacete, abra a jaqueta dele, faça com que ele respire, tá? Essa é a segunda grau de coisa a ser feita, a sequência. Desviar o trânsito, parar o trânsito e fazer com que o acidentado respire. Depois vai ver se quebrou alguma coisa ou não, etc. Agora, se ele não respirar, não adianta estar quebrado nada, porque a falta de ar, a falta de respiração vai fazer com que tudo fique mais difícil e ele possa vir até falecer por falta do quê? De respiração. Por isso que eu falo, o ar é tudo nas questões de crise, de pânico, de acidente. Respire, tá? Ok? Bom, gente, então é por hoje. Tem mais pergunta? Não, vamos ver, Marcelo. Comentário? Vamos ver os comentários. O Cristobal Fernando, Cristobal, tá aqui. Querido Cristobal do Chile. Querido amigo, um grande abraço pro Chile, pros nossos irmãos. Marcita? O Tom Chiara. Tá? O Tom Chiara. O Tom Chiara, ele continua a conversa aqui, porque o Lopes falou, muito bom, Tutu, sua colocação. Seria bom quem vai viajar fazer o teste para saber se é alérgico a abelhas. Abelhas, então, não é? Eu mesmo já levei várias, viu? Várias vezes picada de abelha. O Tom Chiara, ele diz, a abelha entrou no capacete numa estradinha de sítio de apicultores próximo. Veja o trajeto antes, fecha a viseira. Fecha a viseira. Não, ó, entrou aqui na jaqueta minha, e aí mordeu aqui. Entrou aqui no capacete, me mordeu aqui. Entrou também aqui na gola. Olha, eu já levei umas 3 ou 4 mordidas, picadas de abelha, ou marimbondo, ou vespa. Terríveis, tá? Porque sempre acaba um buraquinho para... O sorteio, gente. Oh, meu Deus do céu, o sorteio. Eu estava tão focado aqui na conversa. Vamos fazer o sorteio? Cadê o livro? Do Nino? Vamos lá. O Nino também. O que o Nino escreveu para nós? Tutu, como você sabe, na semana passada eu realizei o sonho da Serra do Rio do Rastro. Sim. Durante toda a viagem, eu coloquei em prática suas dicas de segurança e comportamento em viagem de moto. Dicas importantíssimas para que não ocorram perrengues desnecessários. Tudo foi feito. Obrigado por todas as dicas. Também já viajou com a gente. Eu agradeço. Olha que legal o Nino falando, né? Que ele foi bem preparado, que ele sempre está aprendendo muito. Eu também, né, Nino? Todos nós estamos aprendendo sempre, não é mesmo? Eu fico muito contente, viu? O De Oliveira, né? Que é do Indomáveis Motoclube, ele também disse que já teve problema com a abelha. Já tive problema com a abelha, né? O Nino tá falando aqui, picadas de abelha, fora o besouro nos olhos.
Fora a bisoada nos olhos mesmo. É o meu olho esquerdo aqui. Ei, Nino, viu? Bom, gente, vamos que rufem os tambores para sorteio do livro. A Marcinha tá pedindo hoje para que eu faça o sorteio, mas eu sei que todo mundo quer ver a Marcinha aqui, não quer? Marcita? Ah, vem cá, Marcita, Marcita. Vamos sentar aqui do meu lado. Todo mundo quer te ver, pelo menos um pouquinho, né? Ai, a Marcita aqui, olha aí, coisa linda. A Marcita, coisa linda. Ó, tá tudo marcado aqui o nome de todo mundo que participou. Aí, tá vendo? Bem, então vamos lá. Aqui tem vários números, tá, gente? Tem até 60. É que às vezes não tem 60 ali, e se sair um número mais alto do que os participantes, a gente pega outro número, tá bom? Ó, com um buquinho aqui cheio de número, ó. Marcita, vamos lá então. Sorteando o livro 11 Segundos até o Alasca, do Fernando Duarte. Esse aqui tá... No 43. Não tem. Foi até 22. Vamos lá, outro. Vamos lá, Marcita aqui. 12 F. 12 do 12 F significa F de Facebook, porque tem Instagram também. Então, se tem um F... É o Hugo Runa. Olha lá. 12F. Estou mostrando o pessoal do Instagram também. Beleza? Quem que foi o ganhador do livro 11 Segundos até o Alasca, do Fernando Duarte, o 11F, o 12, perdão. 12F. Tá aqui, ó. Hugo Runa. Facebook 12. Hugo Runa. Nosso amigo Hugo Runa ganhou o livro 11 Segundos até o Alasca, do Fernando Duarte. Parabéns, Hugo, por estar aqui participando, e todos nós poderíamos ter a chance de ganhar, né? Não é mesmo? Tá bem? Então tá cá. Aqui, ó. 12, Hugo Runa, tá? Hugo Runa, beleza? Hugo Runa. Então tá aí. Não dá pra ler ali, não. Bom, gente, muito obrigado por participarem. Zebra. O Zebra. A história do Besouro no Zóio fica pra semana que vem. Besouro no Zóio vai. Porque essa aí, meu amigo, eu na verdade, aquele momento quase entro em pânico mesmo, porque eu tava quase perdendo a vista, né? E por Deus não perdi a vista, porque foi terrível, foi terrível. Boa noite, Eu não sei não se a minha vista, à esquerda aqui, ó, não é até um pouco mais fechado que a direita, hein? Nunca percebi isso, mas pode ser por causa do besouro. Ai, ai. Bom, gente, tá lá, Hugo Runa, parabéns. Próxima semana tem mais conversa curta com Tutu Rossi e Marcita. Muito obrigado pela live da segunda-feira passada, que foi um sucesso com mais de 4.000 visualizações. Obrigado por vocês compartilharem. Quem não compartilhou, aquele assunto é de fundamental importância, como este também, e como os demais, né? E compartilhem. E ajudem lá a gente chegar até em dezembro em 10 mil no nosso YouTube. Já estamos com 490, algo assim. Já estão quase nos 500, tá? Então, e as lives, esse nosso programa, todos, no outro dia já estão no YouTube. A Marcita baixa, já coloca lá no YouTube, tá? E para entrar no nosso YouTube, acessem pelo nosso Instagram, Tutu Rossi Mototurismo, tudo junto. Aí no texto, lá na Linktree, na Bios, cliquem lá, naquele link, que você vai estar lá. YouTube, BR Travel, e é o nome do nosso YouTube, BR Travel, né? E aí clique na BR Travel, e aí vocês vão direto para o nosso YouTube em vídeos, tá bom? Então pelo Instagram, Tutu Rossi Mototurismo, tudo junto, lá na Bios, na Linktree, você acessa o nosso YouTube. E se inscrevam. Marque o sininho lá, né? Diz que quando a gente coloca um vídeo lá, aí toca o sino, tá certo? E não tem só os vídeos da live, não. Tem outros vídeos que eu já postei anteriormente também, que a gente fazia já programas de mototurismo, né? Tá bom? Eu agradeço de coração. Feliz, né, Dia da Independência para todos nós brasileiros, tá bem?
E cuidem-se bem. Ótima semana. E fiquem com Deus. E mais uma vez, muito obrigado por estarmos juntos. Mais um programa. Legal? E vamos em frente, então. Que tem muita coisa aí para a gente aprender, para fazer, para trabalhar. Não é mesmo? Fiquem na paz. Então, Marcinha vai colocar aí, a Marcita, aquela música que a gente gosta demais. Ah, não tá achando aqui. Não sumiu a música do Jesus numa moto. Vai para a próxima. Legal, gente? Beijão. Cuide-se bem.